Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com sola escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Por que os anjos não foram perdoados? Sermão 1820, pregado na manhã de domingo, 7 de dezembro de 1884, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. 2 Pedro 2, 4. Estas são coisas ancestrais. Muitos homens correm atrás das últimas notícias, mas nesta ocasião vamos voltar aos mais antigos registros e vamos pensar nas eras passadas, antes da criação do homem. Nos faz bem olhar para trás sobre o passado de como Deus lidava com suas criaturas. Aí vive o valor da história. Não devemos confinar nossa atenção apenas ao modo como Deus lida com os homens, mas devemos observar como Ele age com outra classe de seres, como Ele lida com os anjos antes do homem vir a se tornar o segundo pecador. Se os anjos transgridem, qual é a sua conduta diante deles? Este estudo vai ampliar nossas mentes e nos mostrar grandes princípios em sua maior abrangência. Nós, inevitavelmente, cometeríamos erros em nosso julgamento sobre como Deus age com os homens se não nos lembrássemos o suficiente de como Ele lidou com seres que são, em certos aspectos, muito superiores à raça humana. Ver como Deus tratou os anjos rebeldes nos ajuda a compreender como Ele lida conosco e, assim, superar possíveis equívocos. Vamos direto ao assunto, pedindo auxílio ao Espírito de toda graça. Primeiro, analisaremos o misterioso fato da queda dos anjos e seu afastamento para nos alertar. Então, em segundo lugar, vamos observar o fato do destino infeliz dos anjos que pecaram, em contraste com a maravilhosa misericórdia do Senhor com eles. Deste modo, nosso segundo ponto vai nos levar a ver o texto para nossa admiração. Eu espero que isso aumente nosso grato amor e admiração. Primeiro, vamos então considerar nosso texto para nos alertar. Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno. Encontramos aqui uma crueldade que nos surpreende, o pecado de anjos. Uma justiça que nos surpreende, Deus não os poupou. Uma punição que nos surpreende, Ele os lançou no inferno. Uma vingança futura que nos surpreende, reservando-os para julgamento. Aqui estão temas profundos e terríveis. Escuros como a tempestade são os fatos, e os raios das terríveis chamas de trovão que descem dela. Vamos primeiro receber um aviso contra a ilusão do pecado, porque quem quer que sejamos, nunca podemos contar que estaremos livres dos assaltos do pecado devido à nossa posição ou condição. Nem podemos estar certos de que não seremos tomados por ele. Repare que estes que pecaram eram anjos no paraíso. Então não existe uma segurança absoluta, nem mesmo na mais sagrada posição. Sabemos que eles estavam em lugares altíssimos, porque foi deste lugar celestial que eles foram lançados ao inferno, pela terrível mão direita do Rei Eterno. Estes anjos, que não mantiveram seu estado original, mas pecaram contra Deus, habitavam com seus irmãos nos tribunais do Altíssimo. Eles pareciam ser, como era, protegidos como uma muralha de fogo para mantê-los afastados de todo o mal. Se comunicavam apenas com espíritos perfeitos como eles mesmos, mas mesmo assim, como estavam sob provação, a eles foi dado a liberdade de escolher o mal, se eles assim quisessem, ou de fundirem-se no bem, se o seu coração estivesse firme no seu Deus. Não existia nenhum entre eles para tentá-los para o mal. Ao contrário,
eles eram cercados apenas por influências boas e santas. Eles viram Deus e viveram com suas cortes. Eles conviviam com serafins e querubins. Suas tarefas diárias eram todas de ordem divina. Adoração e serviço eram seu dever e deleite. Sua companhia era selecionada. Não haviam classes de seres inferiores entre eles para tornar impura a atmosfera moral. Eles não apenas estavam no paraíso, mas no centro do lar do próprio Deus. Ainda assim, o mal entrou no seio dos anjos. Lá entrou a inveja, ambição, orgulho, rebelião, e eles caíram. Caíram para nunca mais se levantarem novamente. Como dizem os versos, no meio da iluminada e alegre multidão, Satã, um alto arcanjo, se sentou. Entre as estrelas da manhã ele cantou, até que o pecado destruiu o seu estado celestial. Foi o pecado que o arrancou do seu trono. Rastejando no fogo, o rebelde se encontra. Como estás afundado na escuridão, filho da manhã, dos céus. Amado ouvinte, isso deveria nos ensinar a não presumir nada em relação à nossa posição aqui embaixo. Você pode ter sido o filho de pais divinos que cuidavam de ti com diligente zelo, e ainda assim você pode crescer e se tornar um homem de Belial. Você pode nunca entrar em uma perseguição de iniquidade. Suas jornadas podem ser apenas para dentro e para fora da casa do Senhor, e mesmo assim você pode vir a ser um escravo da iniquidade. A casa onde vives pode ser a própria casa de Deus e o próprio portal do paraíso através das orações de seus pais, e mesmo assim você pode vir a viver em blasfêmia. Sua leitura pode se resumir à leitura da Bíblia. Suas companhias podem ser as melhores. Seus assuntos podem girar em torno de coisas santas. Você pode viver como se estivesse nos jardins do Senhor, cercado de tudo que é bom e com todo o mal longe de você, e ainda assim você pode não comungar com o povo de Deus. Como se houvesse um suíno e uma Canaã impura até mesmo na arca de Noé. Então, pode ser que você esteja ou seja completamente contaminado no meio de tudo o que pode te fazer gracioso e santificado. É realmente infeliz ler os anais da vida humana e encontrar pessoas que saíram do lado de suas mães, saíram de onde seus pais ajoelharam em oração, saíram dos irmãos e irmãs cuja piedade não era apenas inquestionável, mas realmente impressionante, e eles se foram para serem líderes em todas as formas de perversão. Muitos inimigos da cruz de Cristo foram tão bem treinados na santidade que é difícil de acreditar que eles possam ser realmente tão infames. Um apóstolo teve que declarar isto com lágrimas para que acreditassem nele. Os que pareciam ser filhos de Deus, mas na verdade eram filhos da perdição no final das contas. Então, não deixe que ninguém se levante e se sacuda, pensando que nenhum pecado possa vir a enfeitiçá-lo, porque ele se sente um verdadeiro Sansão devido aos seus contatos e ao ambiente ao seu redor. Sim, Senhor, pode ser que você caia tolamente, caia desesperadamente, a não ser que a graça de Deus esteja com você. Caia como se nunca mais voltasse para Deus e Cristo e encontrasse a vida eterna. Foi assim com estes anjos. A melhor coisa que a criação pode fazer naturalmente não é suficiente para preservar a frágil criatura do pecado. Regeneração deve vir. O trabalho do Espírito Santo, um trabalho ainda mais elevado do que o poder de criação material de Deus. De outro modo, você poderia colocar a criatura onde quer que fosse, e esta criatura poderia ser perfeita e mesmo assim o pecado a alcançaria e destruiria. Você e eu estamos longe de sermos perfeitos. Nós não somos anjos que não caíram, não somos nem mesmo anjos, mas nós temos corações maldosos dentro de nós. Então não podemos imaginar nem por um momento que a mais elevada das posições pode nos livrar do pior dos pecados. O próximo pensamento, que é a melhor habilidade possível, mesmo que aparentemente consagrada, mesmo assim não é nenhuma garantia de que ainda não cairemos tão baixo a ponto de prostituir isto tudo em serviço dos piores dos males. Os anjos são seres de poderes notáveis.
Sabemos que eles possuem uma incrível beleza e inteligência. Nós lemos sobre um homem que, ao ser apedrejado, seu rosto parecia o de um anjo de Deus. Quando algo é falado sobre uma coisa extremamente boa, é muitas vezes relacionado aos anjos, homens que se alimentaram de alimento dos anjos. É suposto que tudo que é atribuído a eles é de uma ordem superior e de qualidade refinada. Acredito que o espírito, que não está distraído com o sangue e a carne, como estamos, devem ser livres de muitos desconfortos e inconvenientes. Muitas vezes, um claro julgamento pode ser ofuscado por uma dor de cabeça ou um ataque de indigestão. Tudo que afeta o corpo acaba arrastando a mente, mas estes seres angelicais são livres de tais fraquezas. Estão vestidos com a glória da força, beleza e poder. Escutai e observai. Por maior que Lúcifer tenha sido, ele corrompeu-se em Satã. O filho da manhã tornou-se Apolion, o destruidor. Por mais majestosa que tenha sido a queda dos anjos, eles tornaram-se poderosos apenas pela maldade. Sua sabedoria coalhou em astúcia, e sua força talhou-se em uma força viciosa, para que nenhum homem diga para si mesmo: sou um pensador sincero, no entanto, nunca devo me tornar um blasfemo incrédulo. Ou, sou abençoado em minhas orações, no entanto, nunca tornar-me-ei um blasfemo. Você pode não saber o que vai se tornar. Existe uma grande diferença entre ser presenteado em suas orações e receber a graça nas orações. Mas o presente gera orgulho, e o orgulho garante a destruição. É somente a graça que pode preservar a glória eterna. Existe também a grande diferença entre o cargo e a pessoa. Assim, um homem não pode dizer: sou ministro, devo me manter crente na igreja de Deus. Ah, não. Temos visto líderes que se desviam, e não devemos nos maravilhar, porque se anjos caíram, que homem poderia estar pronto? Acreditar no nosso cargo como uma forma de segurança é descansar sobre um galho quebrado. A graça de Deus pode manter o menor e o mais fraco de nós, mas a parte deste poder divino, como ousa qualquer homem ter a esperança de se preservar assim no final? A autoconfiança é o início do declínio. Aquele que considera ser forte, sua última tentação está amaranhada em sua teia. Nunca devemos presumir. Anjos caíram, mas por que não homens? O anjo ocupa uma posição de prestígio ao lado do trono de Deus. Não são estes espíritos ministradores? Temos a evidência na Escritura que eles são chamados em grandes ocasiões para desempenhar nobres funções para o Rei dos Reis. Estes cortesãos, estes mensageiros da família que habitam o palácio do céu, estes domésticos da glória, até mesmo estes se desviaram e caíram e se tornaram demônios. Apenas anjos eleitos foram preservados pela graça soberana. É assim que o apóstolo os chama. Não deixe nenhum homem sonhar com isso, de que porque ele ocupa um cargo na igreja, sua salvação está segura. Um discípulo de Cristo era um filho da perdição. As flechas do príncipe da escuridão podem alcançar os melhores postos em uma sinagoga se a graça não o preservar. Os mais altos cargos no campo do serviço não estão seguros do perigo. Não, estes são os mais arriscados, pois são os mais notáveis. As potências da escuridão fazem um início difícil para o mais importante dos soldados da cruz, com a esperança de derrubar aqueles que carregam os estandartes e criar confusão no campo. Queridos amigos, prosseguindo meu aviso, qualquer um de nós pode acreditar que está protegido sobre o mero fato de pertencermos ao melhor cargo possível. A parte do milagre perpétuo da graça de Deus, nada pode nos livrar do declínio, apostasia e morte espiritual. Ah, mas gastei meu tempo, um deve dizer. Gastei meu tempo integralmente ao serviço de Deus. Bati de porta em porta à procura de almas perdidas, como cidadão missionário. Ou conduzo uma grande turma na escola e trouxe muitos para o Salvador. Tudo isso é muito bom, mas se faz isso para se garantir, certamente vai fracassar. Se qualquer um de nós dissesse: mas sou ministro, escolhido para oferecer orações e para pregar a preciosa palavra,
Meu comprometimento é tão santificado. Faço contato com a congregação com assuntos sagrados, onde não se torna possível eu cair. Isso é o cúmulo da tolice. Não precisamos procurar muito entre ministros formalizados de Cristo para encontrar amostras de todos os tipos de infâmias das quais o homem é capaz. Após pregar aos outros, há um certo temor do nosso próprio naufrágio. Não, nem o mais sagrado cargo da igreja pode nos assegurar salvação. Se acreditarmos no cargo, pode nos tornar, como no caso de Judas, a rocha tarpeia, onde somos carregados à nossa própria destruição, como nos cargos angelicais no céu, que não impediram os anjos de serem lançados das alturas da glória, uma vez que ousaram a pecar. Não deixarei os anjos das igrejas ter a esperança de não caírem, a não ser que ele que carrega as 7 estrelas em sua mão direita os mantenha até o fim. Quero que veja, como um grande aviso, que estes pecados dos anjos não foram impedidos mesmo pela maior felicidade. Oh, quanta mudança, caros amigos, pela alegria que antes tiveram, quando eram servos de Deus, para serem arrastados para o inferno em correntes da escuridão, como estão agora. Os demônios provocam homens pelo mundo, mas eles nunca são libertados de sua escuridão. Não conseguem escapar da prisão que construíram. A escuridão e o temor do julgamento de Deus os paralisam, os enchem de terror e fazem com que eles permaneçam lá. Quanta diferença entre isto e o trono de Deus, e a visão deles quando tudo era felicidade. O serviço de Deus era deles, mas agora a escravidão do mal os segura com elos de ferro. Antes se deleitaram nos louvores do seu Criador, e agora eles o amaldiçoam no fundo de seus corações. Uma vez, em dias elevados, quando os servos de Deus se reuniram e cantaram com alegria e contemplaram um mundo sendo criado pelas palavras do seu grande Senhor e Rei, quanta alegria sentiram. Agora, tudo que Deus faz e é veneno e fel para eles. Eles o amaldiçoam e a eles mesmos, e tentam extinguir sua luz entre os filhos dos homens. Oh, que miséria destes ofensores! Eles eram extremamente felizes, mas essa felicidade não foi suficiente para preservar sua fidelidade eterna. O mais alto salário não vai manter o servo leal ao mais bondoso dos mestres. A experiência mais abençoada não irá preservar a alma de pecar. Você pode vir à igreja e ser abençoado em um sermão, e cantar lindamente, orar com intenso fervor e sentir que está sendo carregado nos portões do paraíso. Mas lembre-se de que nenhum sentimento de felicidade ou bem-aventurança pode ser a garantia de nos manter próximos do Senhor. Temos visto homens que bebem no copo do Senhor até parecerem satisfeitos com o amor dele, e então voltam a se embriagar com o copo dos demônios. Sabemos de homens que pregam o Evangelho e depois blasfemam todas as verdades reveladas e negam a inspiração do livro de Deus. Conhecemos estes que estão entre os mais sagrados e importantes, contudo, acabam frequentando os lugares mais sujos da cidade para se tornarem líderes na loucura. Isto é uma coisa terrível que deveria ser um alerta para todos nós. Aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Existe um que é capaz de nos manter firmes e nos presentear com a perfeição diante da sua presença com extrema felicidade. Mas se não confiamos nele pelo poder da graça soberana e por graça permanecermos com ele, acabaremos por perecer. Se ousarmos confiar em nossa posição, habilidade, cargo, serviço ou experiência, nós vamos, cedo ou tarde, descobrir que estamos propensos a pecar. E quando isto acontecer, Deus não irá nos poupar mais do que ele poupou os anjos que pecaram. Este aviso, que fique registrado, se aplica aos mais autoconfiantes, pois são os maiores tolos. Os anjos não apenas pecaram e perderam o paraíso, mas eles ultrapassaram todos os limites no pecado e se fizeram habitantes aptos para o inferno. Quando Cristo estava descrevendo o mais pervertido dos homens, ele disse que ele era um demônio. Um de vocês é um demônio, foi a sua expressão,
porque o demônio é a mais perversa forma de existência. Agora, não é estranho que após estar no paraíso, ainda ser possível que um anjo se torne tão terrível como um demônio no inferno? Se algum de nós chegar muito perto do reino e ainda assim a vida de Deus não estiver em nós, se estivermos com a igreja de Deus e realizarmos tarefas santas, e mesmo assim dependermos de nós mesmos e então cairmos no pecado, pode ser que caiamos no mais tolo dos pecados. Eu não acredito que Judas poderia ter se tornado o que se tornou se ele não houvesse sido um discípulo. O melhor daquilo que parece santidade real pode ser usado como matéria-prima para fazer um traidor que venderá seu mestre. Os demônios declararam guerra contra Deus. Os mesmos seres que uma vez se curvaram diante da sua incrível majestade estão agora abertamente em guerra contra o Deus que os criou. Eles já cantaram seus coros com deleite e dia após dia circularam o trono de Deus com alegria. Mas agora eles blasfemam e bradam ira e fúria contra tudo que é bom na terra ou no céu. Eles andam por aí como leões rugindo, buscando quem eles irão devorar. Aqueles mesmos que uma vez foram espíritos ministradores, fervorosos para adorar e bendizer. Eles já foram servos leais, mas agora são traidores, rebeldes, sedutores. Eles tentam desviar as pessoas de Deus, fazem o possível para infiltrar o pecado em cada peito humano. Tão maldosos eles se tornaram que o seu líder encontrou com o próprio Filho de Deus e o tentou a se prostrar e a louvá-lo ou adorá-lo. É tão infame a imprudência infernal a ponto do próprio demônio pedir ao eterno Filho de Deus que lhe prestasse homenagem? Ó propósito infeliz e estúpido, de que a pureza do Altíssimo poderia curvar-se diante da impiedade de um espírito caído. Ainda assim, os demônios foram tão insistentes que o mal alcançou sua maturidade. Que nos sirva de lição. Eu não devo pensar nem por um momento que, longe da proteção do Espírito de Deus, eu seja incapaz de cometer mesmo o mais tolo e maior de todos os pecados. Lembrem-se da história de Azael. Quando o profeta lhe disse o que ele iria fazer, ele exclamou com espanto: é por acaso seu servo um cachorro para fazer tais coisas? Ele não quis ser um cão para almejar o trono sírio, mas foi um demônio para sufocar seu mestre com um pano molhado e então executar com empenho todos aqueles atos terríveis de barbaridade que o profeta havia previsto. Nós podemos chegar a realizar atos terríveis que pensamos ser incapazes de fazer de fato. O quanto de mal existe no coração pecaminoso, ninguém pode dizer. Ó, meu querido ouvinte, não quero te ofender, mas devo avisá-lo. Existem todas as realizações do inferno no seu coração. Basta apenas que a mão protetora de Deus seja removida e você virá à tona nas suas verdadeiras cores. E estas são as cores da iniquidade. Se não fosse pelas restrições da sociedade e da providência divina, haveriam erupções do mal, mesmo na pessoa mais moralizada, com força suficiente para abalar a sociedade em suas bases. Um oficial na Índia domou um leopardo desde quando ele era apenas um filhote e o criou até ficar adulto. Ele caminhava pela casa como um gato e todo mundo brincava com ele. Mas um dia, o oficial estava dormindo sentado em sua poltrona e o leopardo lambia sua mão. Lambia com toda a inocência. Mas enquanto ele lambia, a pele da mão que estava rachada sangrou e o gosto de sangue veio ao leopardo. E desde aquele momento, ele não estava satisfeito em apenas conviver com os homens. Ele avançou para matar e não ficou mais dócil depois que fugiu para a floresta. Aquele leopardo, apesar de domesticado, ainda era um leopardo. Então um homem, sóbrio por motivos morais, mas sem ter mudado seu coração, é ainda assim um homem caído, como os demônios. E o gosto de sangue, quero dizer, o gosto do pecado, logo vai revelar o tigre dentro dele. Lave um russo e você encontrará um tártaro. Tente um moralista e você descobrirá um pecador. A fina camada de santidade, que é formada pela educação, logo desaparece sobre a tentação. Você pode ser tudo aquilo que parece bom, mas a não ser que tenha nascido de novo verdadeiramente, você ainda é capaz do maior dos males.
Parece uma coisa terrível para mim que dos lábios de um homem possa sair a mais tola blasfêmia, e que esse homem que a diz já tenha sido acostumado a cantar na casa de Deus e ajoelhou-se com os santos. Ó Deus, como uma criatura tão fervorosa por servir seu Criador pode afundar tanto? E mesmo assim, estes tipos de horrores estão por toda parte. O vaso que ornamentava o festival do Senhor está quebrado e foi jogado ao monte de esterco. E mesmo os melhores e mais honrados são dispensados e descartados. Sei o que alguns estão cochichando. Eu nunca me tornaria um corrupto assim. Como você pode saber? Você já está questionando os avisos das Escrituras com essas palavras. Então você pode ir além logo logo. Aquele que age com mais certeza é o mais inseguro, mas aquele que suplica, me sustente, ó Senhor, há de ser feito forte. Que seja esta a sua confissão. Ó Senhor, eu sei que eu me tornaria um grande pecador se não fosse pela prevenção da sua graça soberana. Com humildade, vamos nos abrigar sobre a altíssima graça de Deus, e nela haveremos de ser mantidos. Com fervor sincero, vamos suplicar ao forte para termos forças, e não seremos tomados pelo mal. Aquele que presume há de cair, aquele que confia em Deus há de erguer-se. O texto nos leva um pouco além antes de nos deixar, nos dando um aviso sobre a punição do pecado, assim como sobre o pecado em si. Leia isto: Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno. Eles eram grandes, eles eram muito poderosos, mas Deus não os poupou de nada. Se os pecadores são reis, príncipes, juízes, milionários, Deus os lançará no inferno. Se eles são comandantes de todas as forças do mundo, Ele, que é um juiz justo e correto, não os poupará por suas posições e poderes. Deus não poupou nem os anjos, porque Ele lhes pouparia, ó grandes poderosos da terra. Os anjos também eram muito numerosos. Não sei quantos eram, mas nós lemos sobre legiões de demônios em certa ocasião. Mas Deus não poupou anjos pecadores, porque era uma multidão inumerável para nós. Ele abriu espaço no inferno para todos eles e os enviou à escuridão, cada um deles. Deus não poupará homens pecadores por serem milhões e bilhões. O perverso será lançado ao inferno, assim como todas as nações que se esqueceram de Deus. Sejam eles muitos ou poucos, os pecadores deverão ser punidos. E Deus não livrará da sua ira aqueles que cometem iniquidades, porque são numerosos. A justiça não conhece a ideia de ser injustiça, porque são muitos que ela condena. E lembre-se que Deus não poupou os anjos rebeldes por causa de sua unidade, por eles serem unidos. Eu nunca ouvi falar de demônios discutindo entre si. É impressionante notar nas Escrituras a sua unanimidade. Eles concordam uns com os outros, mas mesmo de mãos dadas, os perversos não devem sair impunes. Vocês descrentes podem se unir para se opor ao Evangelho, mas isso não importa. Deus vai cuidar de suas confederações e quebrar suas unidades, e fazê-los companheiros no inferno, como têm sido camaradas no pecado. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou ao inferno. Ele também não os poupou por causa de suas habilidades. Nunca houveram criaturas tão sutis e habilidosas como estas, tão sábias, tão profundas, tão incríveis. Mas estas serpentes e toda a sua raça teve de sentir o poder da vingança de Deus, mesmo com toda a sua esperteza, habilidade e etc. Muitas pessoas acabam escapando da justiça de seu país graças a seus artifícios para evadir a lei. Eles mantêm-se dentro da legalidade por sua astúcia, mesmo sendo grandes vilões. Ou se eles passam dos limites, eles contratam alguém com boa lábia para os defender, por mais culpados que sejam, e através de uma defesa habilidosa escapam de uma sentença justa. Assim é com os homens, mas nenhum conselheiro pode distorcer um julgamento do Altíssimo. Ele fará justiça mesmo por um fio de cabelo, e ele não poupará por nada o culpado. Deus não poupou os anjos que pecaram,
Por que ele pouparia algum filho de Adão que seja culpado? Esteja certo de que ele não poupará nenhum de nós se vivermos no pecado. A não ser que sejamos levados soberanamente pelo Espírito a aceitar o caminho de salvação por Jesus Cristo, nossos pecados nos encontrarão e Deus verá nossos pecados e Ele também nos lançará no mesmo lugar preparado para o diabo e seus anjos. Deixe que os bajuladores de hoje preguem o que quiserem. O Senhor vai punir aqueles que vivem e morrem nos seus pecados. Ele não poupou os anjos que pecaram. Certamente, Ele não poupará o homem que pecar. Que sirva de aviso para nós. Mas agora, quero seguir e pedir toda a sua atenção para este segundo ponto, para a nossa admiração. Eu quero que você admire, caros amigos, o fato de que, apesar de anjos caírem, os santos de Deus foram feitos para erguer-se. Os anjos pecaram fatalmente, mas os santos de Deus não podem pecar, porque nasceram de Deus. Você sabe que o sentido no qual o apóstolo diz isto não é o de que todos nós não pecamos, mas de que nós não pecamos a ponto de nos afastar-nos do Deus vivo, desistindo de nossa lealdade para com Ele e deixando de ser seus filhos amados. Não, Ele os guarda, dizem as Escrituras, e aquele que é perverso não consegue tocá-lo. Que maravilha! Eu te digo, quando as histórias do povo de Deus forem escritas e as memórias dos santos forem lidas pela luz da glória, seremos milagres da graça soberana para nós mesmos e uns aos outros. Haveremos de exclamar: eu estava quase indo, mas a mão da graça irrompeu e me resgatou de escorregar no terrível precipício. Minha mente quase consentiu aquele pecado e ainda assim fui capaz de suplicar: como eu posso cometer esta grande perversão e pecar contra Deus? Houve uma grande tempestade e meu pobre barco quase foi parar nas pedras. Mas mesmo assim, apesar de eu parecer ir ao fundo, eu não naufraguei. Se eu houvesse sido largado naquele momento, alguém pode dizer: o que teria sido de mim? Mesmo tendo provado o presente celestial e os poderes do mundo que virá, ainda assim, tendo sido deixado por minha própria conta naquele momento, eu teria caído tão profundamente que eu não poderia nunca mais ser trazido para uma segunda chance. Mas eu fui mantido, preservado por um grande milagre, como se um relâmpago houvesse caído no mar que estamos e mesmo assim não nos queimou, ou um homem que fosse jogado em uma fornalha aquecida e não se consumisse, ou uma mariposa pisada por um gigante e permanecesse intacta. Como dizem os versos, mantido vivo com a morte tão próxima. A Deus a glória eu dou. Pensar que os homens hão de manter-se de pé onde anjos caíram é totalmente ridículo. Pensar que homens pecadores hão de manter-se por si mesmos onde anjos se tornaram demônios é o orgulho elevado à máxima potência. Somos, por graça soberana e suprema, chamados a nos aproximar de Deus mais do que os anjos jamais estiveram. Em alguns aspectos, estamos ainda mais perto. Nós somos os escondidos em Cristo, seus escolhidos, com quem Ele comunga. Somos os companheiros de mesa do nosso Senhor. Nos alimentamos do seu pão, seu corpo, e bebemos do seu sangue, e fomos feitos companheiros dele. Somos elevados para nos tornar um com Ele, e fomos preparados para sermos membros do seu corpo, de sua carne e de seus ossos. Ainda assim, o poder ilimitado e eterno de Deus é que nos mantém seguros no dia da tentação e nos conduz de tal maneira que, se atravessássemos os rios, nós não afundaríamos, e quando caminhamos sobre o fogo, nós não nos queimamos. O esplendor da graça soberana triunfante! Nem a glória do seu chamado nos tornará orgulhosos, nem a indignidade do nosso ser original nos fará amar a corrupção ou nos fará traidores. Não pereceremos por orgulho nem por luxúria, mas a nova natureza dentro de nós há de superar todo o pecado e manter-se fiel até o fim. Agora, a Ele que nos protege da queda, a Ele sejam oferecidos honra e glória, e domínio e poder para sempre e sempre.
Eu não posso olhar para o meu passado sem sentir as lágrimas escorrendo pelos meus olhos sobre a lembrança de como tenho sido preservado nos momentos de provação. Não conseguiríamos dizer, nem gostaríamos de falar em público sobre estas horas de fraqueza, aquelas horas de grandes ilusões, aqueles momentos que o pé escorregou, o coração falseou, que aconteceram conosco. Sofremos ao lembrar nossas fraquezas mais do que infantis, e mesmo assim ainda não manchamos nossas vestes, não desonramos o santo nome pelo qual somos chamados, não sofremos por ter deixado de lado a retidão de nosso caminho de modo a entristecer o Espírito Santo e desonrar a Igreja de Deus. Isto é uma verdadeira maravilha. John Bunyan nos conta que o cristão, na luz do dia, olhou para trás no vale das sombras da morte, pelo qual ele atravessou a noite, e viu que caminho estreito ele havia percorrido, e que havia um pântano de um lado e um charco de outro, onde haviam seres sinistros e todos os amigos do inferno. Quando ele olhou para trás, ele ficou perdido em admiração e gratidão. E assim deve ser, e será com você, se você teve na sua rota um caminho perigoso e não se desviou da sua integridade. Devemos nos entusiasmar, cheios de gratidão e amor. A graça há de reinar até a vida eterna. Homens redimidos hão de levantar-se onde anjos caíram apenas pela graça soberana, pois Deus irá mantê-los. Ele é capaz de segurá-los e Ele o fará até o fim. Agora, vamos aprender outra lição cheia de admiração, que é a de que Deus lidará com graça com os homens e não com os anjos. Como dizem os versos, do paraíso os anjos pecadores caíram, a ira e escuridão os acorrentaram, mas o homem viu, achou a sua graça, e a misericórdia o ergueu até o coroar. Maravilhoso trabalho da graça soberana, que pode distinguir soberanamente os rebeldes também. Nossas culposas traições sendo expostas, mas os eternos grilhões sendo rompidos. Agora, você que não acredita na doutrina da eleição, mas a despreza e morde os lábios quando a ouve, escute isso. Deus não deixou nenhum salvador para os anjos caídos, nenhum evangelho, nenhuma oportunidade de arrependimento, nenhum dom do arrependimento, nenhum dom da fé. Você vê, Ele não deve isso a ninguém, homens e demônios. E ainda assim, Ele deu isto tudo aos homens que Ele deu ao seu Filho. Por que isto? Qual o motivo disto? Você poderia dar um? Por que Deus deixou os anjos caídos para trás e ainda assim olha com amor para os filhos dos homens que Ele deu ao seu Filho na eternidade? Alguém diz, talvez os anjos caídos ofenderam mais do que os homens o fazem. Não concordo. Quando você diz isso, está dizendo que o sangue e os méritos de Cristo não seriam maiores que o pecado dos anjos? Que Cristo, mesmo que quisesse, não teria mérito em seu sangue e justiça em sua vida para salvá-los? Longe de mim dizer tal blasfêmia. E o pecado dos homens é tão pervertido como os dos anjos. Fora de Cristo, todos estarão no mesmo inferno, e Deus não estará sendo injusto ao fazer isto. Certamente, os homens vão tão longe quanto os anjos ao pecarem. Podem se comparar com demônios rebeldes e desfrutarão do mesmo inferno. Talvez, alguém diz, os humanos foram tentados e os anjos não. Pare, sejamos claros quanto a isto. Muito provavelmente, Satã, o primeiro anjo que caiu, não foi tentado, não mais do que todos os outros. Não sabemos. Mas não existe atenuantes para o pecado para que possa ser usado como argumento para expiação. Só o sangue do Altíssimo Filho de Deus pode cobrir o pecado. Não há atenuantes para ele. Seu líder os tentou tanto quanto Eva tentou Adão, ou a serpente tentou Eva. A multidão de anjos caídos deve ter sido seduzida pelo exemplo de Satã, o príncipe dos demônios. Não há nenhuma diferença neste sentido também. O que eu sei é que algumas pessoas são maiores, entre aspas, pecadoras do que demônios. Não, você pode dizer, como isto é possível? Eu respondo que o demônio nunca rejeitou graça e amor espontâneo, gratuito e abundante de Deus.
O demônio nunca lutou contra o Espírito Santo em sã consciência. O demônio nunca teve a oportunidade de recusar a misericórdia de Deus ouvindo o Evangelho. Os pináculos supremos de perversão são alcançados apenas por vós, que sois ouvintes do Evangelho, e ainda assim jogam para o lado sua preciosa mensagem, ou a transformam naquilo que o mundo pode gostar, corrompendo a verdade. É estranho querer que Deus haja com misericórdia com os homens que agem de maneira tão perversa, enquanto Ele nunca falou sobre misericórdia com os anjos caídos, nem concedeu a eles termos de paz. Eles foram lançados para o abismo e foram acorrentados na escuridão até o julgamento do último dia. E o homem não merece menos do que isso. Repare que Deus não deu aos anjos nenhum tempo de providência. Deus não deve isso a eles e nem a nós. Ele não esperou que eles continuassem no pecado por anos a fio, mas quando eles pecaram, eles caíram. A punição foi dura junto com a infração. Eles afastaram Deus de seus corações e Ele os afastou do céu. Quão diferente é a sua conduta com alguns de vocês. Vocês pecaram por muitos anos. Quantos anos vocês têm? 20 anos? 30? 40? 50? 60? 70? Foram 80 anos em que você viveu em rebeldia contra Deus, e mesmo assim Ele não te descartou e colocou no inferno ainda. Que paciência maravilhosa! Os anjos Ele baniu da sua presença de uma só vez. Ele não poupou os anjos, mas te poupou até agora. Por que isto? O Senhor nunca entrou em nenhum acordo com os anjos, nunca lhes deu uma segunda chance ou lhes ofereceu misericórdia. Mas que acordos Deus tem feito com alguns de vocês. Eu não fui o único que implorei e lhe pedi, mas com alguns de vocês eu até supliquei insistentemente que saíssem do erro de seus caminhos e vivessem, que vocês acreditassem em Cristo e encontrassem a vida eterna. Mas porque o Senhor ofereceria a paz reconciliante para os humanos e não para os anjos caídos. Para os anjos, Deus nunca fez um pacto de graça, ordenado em todas as coisas e certo. Eles quebraram seu pacto de obras, e eles caíram para nunca mais subir novamente. Nunca houve uma nova aliança para eles. Para os anjos, nunca houve um sacrifício, nenhum filho de Deus morrendo por eles, nenhum suor de sangue, nem mãos e pés feridos por eles. E mesmo assim, uma grande redenção foi preparada para os homens que Ele deu ao seu Filho. Que soberania da graça de Deus é demonstrada aqui. Ele abre os portões dourados do amor por nós e fecha o portão de ferro para seres mais nobres do que nós. Porque Deus não deve nada a ninguém, nem a anjos e nem a homens, a não ser a sua justiça, e a alma que pecar, essa morrerá. E Ele é muito justo ao agir das duas maneiras. O Espírito de Deus sobrevive em nós, mas Ele nunca mais se manteve nos anjos caídos. Demônios são deixados por si mesmos, mas com o coração posto sobre os que Ele deu ao seu Filho, o Senhor declara: como eu posso te abandonar? Deus poderia ter nos abandonado muito justamente, todos nós, sem exceção, por termos sido dados a ídolos, e ainda assim Ele nos segue com a admoestação e o chamado eficaz da sua misericórdia e graça soberana. Para os demônios não existe perdão, e porque não houve nenhum sacrifício para eles, não foi comprada para eles a bênção espiritual do arrependimento, da fé e todas as bênçãos espirituais compradas pelo sangue de Cristo para todos os que o Pai deu a Ele na eternidade, nunca nenhum deles recebeu um coração contrito como o dom da graça, nem esperança, nem porta do paraíso. E mesmo assim, tudo isto existe para homens pelos quais Jesus orou como sumo sacerdote em João 17. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, porque eles eram teus e tu os destes a mim. Eles eram do Pai por eleição, então eram do Filho na redenção. Caros ouvintes, por favor, eu suplico a vocês, não rejeitem estes presentes raríssimos de amor supremo. Não rejeitar isso é a única evidência de que o Pai deu você ao Filho na eternidade.
Se Deus é tão especialmente carinhoso com tantos da raça humana, não deixemos que nenhum homem se torne ingrato com seu Deus, presunçosamente arbitrário em seu pecado, sem bradarmos a verdade para ele. Voltemo-nos ao Senhor com toda a intenção de nosso coração, vendo que Ele se volta a nós com um cuidado tão especial. Tenho certeza de que é uma grande maravilha e algo admirável que Deus possa olhar sobre nós e não sobre os anjos caídos. Porque, como já disse antes, os anjos certamente não são mais pecadores do que muitos homens já foram, do que nós somos. Anjos não são mais mal intencionados contra Deus do que temos sido, porque nós pecamos contra a luz e conhecimento, com intenção e propósitos deliberados. Anjos são certamente mais valiosos. Se Deus quis que uma das duas raças fosse empregada como seus servos, a melhor deveria ser escolhida, e não seriam os humanos, mas os anjos. Mas Deus escolhe o pior para que sua graça seja supremamente exaltada. Anjos podem fazer mais por Deus do que nós podemos, e mesmo assim Ele nos escolheu. Certamente os anjos fazem mais falta do que nós. Seu declínio provocou uma grande lacuna no céu. Nós vamos lá cobrir isso e reparar o buraco aberto quando eles foram lançados para longe da glória. Mas certamente seria mais fácil recuperar os anjos que vieram do céu do que elevar criaturas inferiores e vis que nunca estiveram lá. Se fizermos uma distinção entre os homens na distribuição da misericórdia, nós falaríamos com muita propriedade. Vamos primeiro fazer o bem àqueles que seriam os mais miseráveis sem isto. Agora, os seres humanos nunca conheceram o paraíso e, consequentemente, não podem sentir muito a perda dele, tanto quanto aqueles que estiveram lá e dele caíram. Somos como pessoas que sempre foram pobres ou miseráveis, mas os anjos estiveram no paraíso, assim como pessoas ricas que ficaram pobres. Que inferno para eles estar fora do paraíso! Que miséria para aqueles espíritos que sentem a falta das glórias eternas que eles uma vez desfrutaram. Alguém, na terra e céu, poderia pensar, no entanto, que Deus recuperaria os anjos antes que Ele levantasse a raça humana. Mas Ele não fez. Ele nos redimiu e deixou a antiga raça de anjos rebeldes sem reparo. Nenhum humano sabe o porquê. E em nossa admiração nós exclamamos: como pode ser possível? De onde vem esta escolha soberana da graça? Diga-me, você que tirou a livre escolha de Deus, mas que endeusou a livre escolha do homem, da vontade do homem, o que isso tudo significa? Onde está a sua teoria orgulhosa de que Deus está fadado a tratar todos da mesma maneira, como se tivéssemos uma exigência a fazer a Deus? Eu vos aponto os anjos caídos. E então, o que me diz? Eles poderiam usar seu suposto livre-arbítrio, entre aspas, para voltar para Deus? Eles sequer podem desejar Deus. Como homem natural, também não pode, porque ama as trevas e não pode desejar a luz. Às vezes, os príncipes, quando querem dar um perdão de acordo com a sua vontade, dizem a si mesmos: nós perdoaremos o homem que será mais perigoso se o deixássemos se tornar nosso inimigo. Agora, por pior que as pessoas possam ser e grandes inimigas de Deus que elas se tornem, ainda assim, o demônio tem mais poder para prejudicar no meio da criação de Deus do que um humano possa fazer. E mesmo assim, Deus não perdoa o demônio. Ele deixa Satã ir com todo o seu terrível poder e fazer o pior, insultando o seu Senhor. E ainda assim, a misericórdia do Senhor vem a nós, cujos poderes estão em uma escala tão estreita, comparados com os anjos caídos. Ele escolhe o frágil humano para receber a sua graça, porque isso é graça soberana. Deus não a deve nem a anjos e nem a homens. Se devesse, já não seria graça, mas justiça. Alguém pode pensar que recuperar um anjo era mais fácil e mais de acordo com o plano do universo do que exaltar homens caídos. Não há nada mais trabalhoso em colocar um anjo de volta em seu lugar, mas o homem deve ser trazido a uma nova existência. O próprio Cristo teve de vir e tornar-se humano.
E para levar os pecados dos homens, Cristo teve que morrer. Eu não posso conceber a salvação de anjos como sendo mais difícil do que a salvação de homens. Seria a mesma coisa se o Senhor assim o desejasse. O preço infinito pago poderia saldar qualquer pecado de seres finitos, quer homens, quer anjos. E ainda assim, tendo envolvido a encarnação do Filho de Deus e sua morte para nos redimir, o Pai de infinita bondade condescendeu em ordenar que ele elevaria homens e não os anjos caídos. Porque essa foi sua vontade. É uma maravilha, é um mistério. Eu te mostro isto para a sua admiração. Ó senhores, não desprezem isto. Não deixem que tão maravilhosa e soberana graça seja tomada com desdém por nenhum de nós. Não falem mais sobre a injustiça na escolha de certas pessoas, porque se você o fizer, os demônios serão testemunhas de que estás procurando um subterfúgio na prerrogativa real do grande Senhor que diz: serei misericordioso com quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão com aqueles que eu tiver compaixão. Agora, acredito ver nisto um grande argumento para o povo de Deus. Será que Deus desistiu dos anjos e escolheu você? Isto me lembra o famoso texto: visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Vejam, ele deixou os anjos de lado e nos escolheu. Que apogeu da graça soberana! Vejam o quanto ele nos amou em Cristo na eternidade. O que haveremos de fazer em retorno? Façamos nós trabalho de anjos. Venham, irmãos e irmãs, vamos brilhar com aquele fogo de devoção que deve queimar no coração de um anjo. Sejamos tão intensamente zelosos como um anjo redimido deveria ser. Vamos glorificar a Deus como anjos o fariam, se houvessem sido recuperados e levados por graça soberana a provar novamente o favor divino e o infinito amor. Que tipo de pessoas deveremos ser? Que tipo de vida devemos viver? Que modo de consagração e santidade deve vir sobre nós? Não deveríamos viver com todo ser em e para Deus? Eu vos entreguei essas palavras com certa dureza e rapidez, porque o tempo voa. Mas pense sobre isso e tire proveito disto. Reflita sobre isto, vocês que são mundanos, e não joguem fora a misericórdia. Quando você ler: ele não salvou os anjos, mas ele salvou a semente de Abraão, se encha de admiração e vá voando para Jesus. E ó, vós que sois santos, quando ler isto, digam para si mesmos: por mais amor do que os serafins conhecem, vamos queimar em amor como serafins. Deus vos abençoe pelo amor de Jesus. Amém, queridos. Amém. Venha-se, cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz
te darei a